Povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Estamos na nossa segunda aula sobre Gênesis, glória a Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos, você que pode. Poderoso Deus, eterno Pai. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos nos prostrar diante do Senhor na condição de necessitados. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com a Tua providência, guarde-nos, ó Deus, entra com a Tua providência sobre as nossas vidas, manifeste a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder sobre nós. Que venhamos entender a Tua palavra, que aquilo que for mencionado, falado aqui, ensinado, instruído, meu Pai, venha entrar na mente deste homem, desta mulher, deste jovem, dessa jovem, deste adolescente. Espírito Santo, para que haja a manifestação do Teu Santo Espírito, abre os nossos ouvidos espirituais, que venhamos colocar em prática tudo aquilo que for ensinado e instruído aqui neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deixa o like aí, irmão, deixa o like, nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe este link nas suas redes sociais. Me ajude a divulgar a palavra de Deus, para que em tudo o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos lá, Gênesis, segunda aula. O tema desta segunda aula é revelação de Deus, amém? Onde Jesus ele estava em Gênesis? Algum palpite, alguma ideia? Onde Jesus ele estava em Gênesis? No começo da criação? Alguma ideia? Vamos lá. João capítulo 1, versículo 1. Lembrando sempre que a minha Bíblia que eu uso aqui no estudo é a King James. Amém? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus, lá no princípio, ele era a palavra. Então, onde Jesus no começo, lá no princípio, estava em Gênesis? Quando Deus fala, haja, a palavra aí, ó, haja, a palavra que é Jesus vai lá e executa e dá vida, transforma tudo aquilo, transforma não, dá vida, gera tudo aquilo que está iniciando naquele momento. Então Jesus, ele está em Gênesis lá no começo, nesta questão da palavra. Hoje vai ser uma aula um pouco mais teórica em relação às coisas de Gênesis. Vai ser mais um pouco de história, porque não tem como falar de Gênesis sendo que nós não falamos e mencionamos a história que nós vivemos hoje. Então nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto hoje, amém? Revelação de Deus. Vamos lá, 5 luzes em Gênesis. A primeira, lá no versículo 3, quando Deus fala, haja luz. Revelação de tudo o que foi dito, tá? E aqui eu quero citar o Pentateuco. O que é o Pentateuco, bispo? Os 5 primeiros livros da Torá, da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aqui, neste começo de Gênesis, nós vamos ver uma introdução, uma direção em relação aos 5 primeiros livros da Bíblia, amém? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz, revelação de tudo que foi dito, tá? E aqui está falando sobre Gênesis, tá? Esse versículo 3, haja luz, está falando do princípio. Versículo 3 ainda, e houve luz, lá no final do versículo 3. Aí está dando uma revelação sobre Êxodo. Por quê, bispo? Porque quando Deus faz menção, um texto faz menção, quando Deus tira o povo do governo do opressor, do governo de Faraó. Então, quando Deus fala, haja luz, está fazendo menção a Gênesis. Houve luz, está fazendo menção a Êxodo. Porque o povo saiu da escuridão, o povo saiu da opressão de Faraó. Versículo 4. E era boa a luz.
está fazendo menção a Levítico. Por que, bispo? Porque o ensinamento do Corban. O que é o Corban? São as leis, tá? Então é a reconciliação do homem com Deus. E aí a lei, a regra, tá? Porque o firmamento foi quebrado lá em Adão, em Gênesis. Mas há um reconciliamento aqui. Então, e Deus fala, não só deve ter esse reconciliamento, mas também como a partir de agora tem que ter lei. Porque se não tiver lei, vai ser quebrado novamente o pacto. Mas com regra, aquilo que firma uma sociedade, agora as coisas vão funcionar melhor. Então, a partir desse momento, Levítico é o livro das leis, 613 leis ao todo, tá? Versículo 4, no final, e houve separação de luz e trevas, ou seja, vai fazer menção a números. Por que, bispo, vai fazer menção a números? É Israel no deserto. E o que isso quer dizer? Separação de quem entra e de quem não entra na terra prometida. Aquelas pessoas que estavam com a mente cativa em relação à escravidão, elas não entraram na terra prometida. Uma nova geração foi levantada, uma geração que não era escrava, para poder entrar na terra prometida. Então vai fazer menção a números. E para finalizar, versículo 5. E Deus chamou a luz de dia, que vai fazer menção a Deuteronômio. Ou seja, as leis se tornando luz na vida do povo de Deus. Então vamos lá. Passo a passo da criação. Eu não vou ler os versículos, eu vou apenas citá-los. E aí você vai pausando o vídeo e vai lendo, para não ficar um vídeo muito extenso. Porque eu tenho bastante coisa para falar hoje, que é sobre história, algumas coisas. E para não agarrar muito aqui no vídeo, amém? Então lá, segundo dia. Esse aqui que eu citei sobre o Pentateuco é em relação ao primeiro dia. E aí no final do versículo 5 vai falar, e passou assim o primeiro dia, e foi assim o primeiro dia. Agora nós vamos entrar no segundo dia, versículo 6 ao versículo 8. Fez separação das águas, tá? Do versículo 6 ao versículo 8 é o segundo dia, e é onde faz separação das águas. Terceiro dia, versículo 9 ao versículo 13. Perdão, deixa eu tomar água aqui. Vamos lá. Terceiro dia, versículo 9 ao versículo 13. Deus faz a terra seca, separa os oceanos e faz os vegetais. Quarto dia, versículo 14 ao versículo 19. Deus cria o sol, lua, as estrelas e faz separação de dia e de noite. Amém? Quinto dia, versículo 20 ao versículo 23. Deus criou animais marinhos e aves do céu. E o sexto e último dia da criação, versículo 24 ao 31. Deus cria animais terrestres e o homem. Amém? Então, esse aqui foi os 6 dias de trabalho da criação. Você pode fazer uma seguinte pergunta para mim, bispo: e o homem foi criado no Éden? Já que teve a criação do homem, vamos ver isso daí? Gênesis capítulo de número 2, versículo é o versículo de número 8. Olha o que diz o texto. Ora, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Presta atenção. Deus, ele coloca o homem no jardim, numa região do Éden. Ele coloca o homem que ele formou, tá? Mas então, o homem foi formado no Éden? Não. O homem foi criado no Éden? Não. O homem foi formado no Éden. Nós tivemos a forma que nós temos hoje no jardim do Éden. Porém, o homem não foi criado no Éden. Na criação, Deus, ele criou o homem lá no capítulo 1. Aonde que Deus criou o homem? Nele mesmo, em Deus, lá no céu. Aí, no capítulo 2, ele forma o homem.
Então, primeiro Deus cria o homem lá no céu. O que é o ser humano? O ser humano é isso aqui? Corpo? Não. Você não é um corpo. Você tem um corpo. Por que, bispo? Eu não sou um corpo, eu tenho um corpo. Vou te explicar. Eu tenho esse relógio porque o ter é passageiro. Hoje eu tenho ele, amanhã eu posso não ter mais. Então você não tem um corpo. Você não tem, você não é um corpo. Você tem um corpo. E o que nós somos? Você é um espírito. Porque o ser, ele é eterno. Então, o corpo nós temos hoje, mas é passageiro. E não sou eu que ensino isso, é Salomão. Quando ele fala que o pó voltará para o pó. Então, nós somos espírito. Porque o espírito vai voltar para Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou te dar, em Gênesis, 32 códigos. Tá? 32 códigos. E eu quero que você entenda uma coisa aqui. Eu vou citar o primeiro código daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou citar o primeiro código. E o único, a princípio. Não, único não, que ainda vou citar mais depois. Mas nessa aula provavelmente eu vou citar só um código. Mas em Gênesis tem 32 códigos ali que talvez você lê, mas não está pegando ainda, porque você não está com a visão. Mas vamos lá. Na criação, daqui a pouquinho eu vou citar o primeiro código. Na criação, Deus te deu uma unção. Que unção que é essa? Gênesis 1:26. Vamos ver que unção que é essa? Então Deus determinou, façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Bispo, qual foi na criação a unção que Deus me deu? A unção de domínio. Deus te deu uma unção de domínio. Então, pelo amor de Deus, para eu alcançar o que desejo, preciso ter domínio sobre as situações. As situações que eu estou vivendo. Os problemas que eu atravesso. Eu preciso ter domínio sobre esses problemas. As emoções. Na hora de chorar, na hora de se alegrar. Nem toda vitória você sai contando para todo mundo. Isso é ter domínio de emoção. Nem toda tristeza você sai abrindo seu coração para qualquer pessoa. Isso é ter domínio das emoções. Então você precisa aprender a ter domínio das emoções. Domínio das suas finanças. Quando o homem cai, ele deixa de dominar e passa a ser dominado. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça a Deus agora para resgatar esse domínio, essa unção de domínio que Ele colocou sobre a sua vida. Peça a Deus para recolocar sobre você essa unção de domínio. Você não nasceu para ser dominado pelo pecado, pela fraqueza, pelo dinheiro, pelo desejo da carne. Você nasceu para dominar todas essas coisas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta sua poeira, levanta sua cabeça, sacode essa poeira, siga em frente, continue, porque Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu compartilhar um texto aqui, que me chamou muita atenção, e eu quero que você pegue isso aqui, irmão, que é de graça, viu? Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 19. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 19. Prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Não seja vencido pelo pecado, porque senão você vai ser escravo do pecado. Não seja vencido pelo dinheiro, porque senão você vai ser escravo do dinheiro. Não seja vencido pelas coisas vãs, pagãs, meras desse mundo, porque senão essas coisas vão te dominar. Ponha isso na sua cabeça. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 19. Se você deixar ser vencido por essa situação vai te dominar, viu? E a mulher, bispo, ela foi criada quando? Gênesis capítulo 1, versículo 27.
Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus, ele cria o homem e a mulher juntos, lá na eternidade. Só que na formação, Deus forma primeiro o homem, e a partir daquele momento, ele coloca um sono profundo em Adão. Da costela de Adão ele forma a mulher, mas na criação foi na eternidade. E aqui eu já delibero sobre a sua vida o primeiro código de Gênesis. O capítulo 1 é o capítulo da criação. O capítulo 2 é o capítulo da formação. Qual é o primeiro código que existe aí, bispo? Primeiro, eu aprendo com isso que primeiro Deus cria para depois Deus formar. Agora, por que você quer primeiro formar para depois você criar? Sendo que Deus, ele tem algo na sua vida em relação a ensinamento. Primeiro, você tem que criar. Cria os seus projetos, cria os seus planos, cria os seus sonhos. Busca, os sonhos, cria, para depois você colocar em prática, para depois você formar. Porque quem forma primeiro, para depois tentar criar, é um tolo, é uma tola. Deus nos ensina, na criação de Gênesis, no princípio de todas as coisas em Gênesis, a primeiro criar, para depois formar. Pega isso aqui, irmão, de graça. Esse é o primeiro código que nós encontramos em Gênesis. E como eu disse, são 32 códigos. Eu vou citar só esse, porque eu quero que você seja curioso de procurar. Porque Gênesis é um livro extremamente rico, riquíssimo em revelações e em códigos. E Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, amém? Eu vou falar sobre 7 dispensações, ou seja, 7 tempos. A partir de Gênesis, mas finalizo em Apocalipse, amém? Vamos lá. Primeiro dispensação, ou primeiro tempo, é o período da inocência. É da criação até o pecado, a queda do homem. Amém? Segundo período, ou segundo tempo, é consciência. É a partir da queda do homem até o dilúvio. O homem tem consciência do que é certo e do que é errado. Terceiro ponto, o terceiro tempo, governo humano. A saída da arca de Noé até o chamado de Abrão. Quando Deus chama Abrão para sair da sua casa, da parentela dele, e ir para o local onde Deus iria mostrar a Abrão. Então esse aí é o terceiro tempo. Quarto tempo é a promessa ou tempo patriarcal. O tempo das promessas ou tempo patriarcal. De Abraão até Moisés, amém? Esse aí é o quarto tempo, ou a quarta dispensação. Quinto tempo, dispensação das leis, ou seja, de Moisés até Jesus. Ali onde Deus chama Moisés e dá a ele os 10 mandamentos, e mais 603 leis. Ao todo são 613 leis que eu citei aqui no começo, de Levítico, o livro de Levítico. E aí o legislador de Israel, Moisés, ele impõe a vontade de Deus para o povo. E aí o povo tem as leis, e aí o povo tem a ordem para ser um governo, um povo, tem leis estabelecidas. Então é o tempo das leis, ou a dispensação das leis, até Jesus. E é por isso que Jesus fala: eu não vim para quebrar as leis, mas eu vim para cumpri-las. Perdão, irmãos. Bonito copo, né? Glória a Deus. Vamos lá. Sexto tempo é o tempo da graça, né? Que é a partir de Jesus até o dia de hoje. Nós vivemos o tempo da graça, amém? E o sétimo ainda não aconteceu, que é o reino milenar. O sétimo tempo é o reino milenar, onde Satanás irá se levantar, mas Jesus irá vencê-lo, e aí haverá um milênio. Satanás ficará preso por 1000 anos. Está lá em Apocalipse, amém? Vamos lá. Vamos falar sobre o jardim.
o jardim do Éden. E depois eu vou começar a trazer sobre os rios, sobre o rio que cortava o jardim do Éden. Aí vai entrar um pouquinho mais de história. Eu preciso ler para você entender melhor. Na tradução judaico-cristã, o jardim do Éden, também chamado de paraíso, é o jardim de Deus. Descrito no livro de Gênesis e no livro de Ezequiel. Lá em Gênesis 13, versículo 10, se refere ao jardim de Deus. A expressão usada, a palavra usada em Gênesis 13, versículo 10 é jardim de Deus. E as árvores do jardim são mencionadas em Ezequiel, capítulo de número 31. Dá uma olhada lá em Ezequiel 31. Leia e você vai ver lá que vai estar mencionando sobre as árvores do jardim. O livro de Zacarias e o livro de Salmos também se referem à árvore e à água, sem mencionar explicitamente o Éden. Então, o livro de Zacarias e o livro de Salmos, eles vão falar sobre as árvores e as águas, mas não vão dizer essas árvores e essas águas são as árvores e as águas do jardim do Éden. Eles fazem menção, mas entende-se que são as árvores e a água e as águas do Éden. Amém? O que você acha que é o Éden? Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 8. O que nós achamos que é o Éden? Porque aqui fala sobre, eu li, mas vou repetir. Ora, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Éden significa terra fértil, tá? Eu citei novamente esse versículo para poder mostrar a localização do Éden. Aqui já mostra a localização geográfica do Éden. Então a localização é essa daqui, ó. Na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano. Então, Éden significa terra fértil. Quantas árvores importantes existiam no jardim? 2. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis 2, versículo 9. Tá bom? Depois você dá uma lida lá para você conferir. Jesus estava no jardim? Será que Jesus estava lá no jardim do Éden? João 14, versículo 6, vai falar assim, que Jesus, ele mencionando, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é a vida, lá no Éden existia uma árvore, a árvore da vida, que houve uma ordem explícita de Deus dizendo: desta árvore não comas, e da árvore do conhecimento do bem e do mal também não. Então, aqui se entende que é uma árvore que daria a vida eterna. E se nós confessarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, se nós confessarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e praticarmos os mandamentos, obedecermos a palavra de Deus, nós também obteremos a vida eterna. Então, a mesma maneira que eu tenho a vida eterna hoje através de Jesus, lá no jardim também tinha. Então entende-se que Jesus estava no jardim do Éden, simbolizando a árvore da vida. Porque a única maneira de alcançarmos a Deus, vermos a glória e vivermos eternamente através de Jesus. E nessa árvore depois foi retirada dali, para que o homem não tivesse mais acesso a ela. Então, dá para entender, amém? Que Jesus, ele estava no jardim, sim, representado, simbolizado, tipificado, tá? Por esta árvore da vida. Agora vamos lá falar sobre o rio do Éden, tá? Foi mencionado sobre o jardim, e agora vamos falar sobre o rio. Uma nascente com 4 braços no original. Era uma nascente que o rio fluía e depois o rio nascia ali na nascente no rio. Embolei. Vamos lá de novo. Respira fundo aí. Uma nascente, e aí a região do Éden, o rio passava pelo jardim do Éden. Depois do jardim do Éden, 4 braços saíam daquele rio. Entendeu? Vamos lá.
Uma nascente com 4 braços no original. Mas hoje só temos o rio Tigres, o rio Eufrates, que permaneceu nos dias de hoje. Só temos o rio Tigres e o rio Eufrates. Dos 4 braços, 2 não existem mais. Só existem 2 hoje. Então, é história. Trazendo de Gênesis até o dia de hoje, aqueles 2 rios, o rio Tigres e o rio Eufrates, são 2 braços do rio que se originou lá no Éden, lá atrás. Então, outros 2 braços não existem mais. Então, já temos a localização geográfica do Éden. Depois do dilúvio, as nascentes dos rios Pison e Gion desapareceram. Então, não existe mais esses 2 braços aqui, o rio Pison e o rio Gion. Então, quais são os 4 rios? Depois que formavam os 4 braços, depois da nascente. Rio Pison passava na terra de Havilac, ou seja, Iraque, tá? Esse aí não existe mais. O rio Gion, terra de Cus, lá no Irã, também não existe mais. E esse aqui existe. Rio Tigres, hebraico Idekel, que é no oriente da Síria, ou seja, lá no Irão, tá? Esse existe. E o Eufrates, que é a antiga Babilônia, hoje conhecido como Turquia. Esse também existe. Então tá aí os 4 rios que se originavam, os 4 braços depois da nascente. Aí o rio que passava na região do Éden, o rio passava e depois dividia em 4. E esses 4 aí, 2 existem até hoje e 2 não. Vamos lá. Tudo o que existe na terra existe no céu primeiro. Me dê um exemplo disso aí, bispo. Tabernáculo de Moisés, citado lá em Hebreus 9, onde Deus fala: Moisés, vem para cá, veja o que eu vou te mostrar e depois você faz igual na terra. Só daí dá para ter um exemplo. Que tudo que existe na terra, primeiro, foi copiado daquilo que existe no céu. Então, eu acredito e creio fielmente que existe um código aí. Eu sei, não vou te falar porque eu quero que você tente decifrar. Existe um código aí do Éden. Uma nascente, o rio na região do Éden, depois 4 braços. Amém? É a revelação forte, hein? Tem um código muito forte aí. Tenta achar esse código aí. Eu não aguento não, eu vou dar só uma dica. Jesus. Vou dar uma dica, agora decifra esse código aí. Pelo amor de Deus. Tá difícil não, tá fácil, hein? Depois da dica ainda. Amém? Significado dos rios. Vamos ver o significado de cada rio? Pison. O Espírito Santo de Deus que nos foi dado gratuitamente. Deus nos deu o Espírito Santo gratuitamente. Gion. Limpeza forte. O significado da palavra Gion é limpeza forte, ou seja, correnteza que arrebenta as margens. Esse rio vai quebrar as cadeias da sua vida. Oh, meu Deus do céu, recebe essa palavra aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. O rio Gion, que é uma limpeza forte da parte de Deus, ele vai limpar todas as cadeias da sua vida, tudo aquilo que é imundície, tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor na sua vida, vai sair arrancando agora esse rio com correntezas que arrebatam, correntezas fortes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Rio Tigre, conhecido também como Idekel, é rápido e forte. E o que é a revelação para mim aí, bispo? Você vai viver o de repente de Deus. Recebe isso aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai viver o de repente de Deus. Eufrates, doce e fértil. Como com o Espírito Santo em nós podemos dar frutos. Com o Espírito Santo em nós podemos dar frutos. Recebe essa palavra aí.
para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe aí, irmão, que eu estou recebendo aqui também, essa palavra de Deus. Irmão, é porque sai daqui que eu não posso receber não, eu sou o primeiro a levantar a mão e receber, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Será que Adão foi batizado? O que vocês acham? Será que Adão foi batizado? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 6. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. No vapor ou passando pelos rios, Adão foi batizado. Pode ter certeza disso. No vapor da água, existem três tipos de batismo. O de imersão, que a gente mergulha. O de aspersão, é como se fosse com aquele instrumento que a gente usa para borrifar água na roupa para poder passar ela, borrifamento, né? Que é o de imersão, de aspersão, e o de, que é o de borrifamento, e o de imersão, que mergulhamos, e o de aspersão, que se joga água. Ou seja, pode-se jogar água, ou pegar uma vasilha e jogar. Por exemplo, um cadeirante, uma pessoa que não pode se mergulhar. Então usa-se o aspersão. Pode ser também o de borrifamento. Amém? Então existem esses três tipos de batismo. Eu acredito que Adão foi batizado. Eu acredito. Quando surgiu o batismo? Não surgiu na época de Jesus. Por quê, bispo? Porque João Batista, que veio para abrir o caminho, ele já batizava. O nome de João é João. Batista era o ofício que ele exercia, de batizar ou de batismo. Então João é Batista porque ele batizava as pessoas. Por isso João Batista. Amém? Então, se João já praticava o batismo antes de Jesus. Amém? O povo de Israel foi batizado? O que você acha? Você acha que o povo de Israel foi batizado? E aí que vem uma pulga atrás da orelha na mente da maioria dos cristãos que eu conheço. A maioria dos cristãos que eu conheço erram essa resposta. Nessa pergunta, eles não dão a resposta correta. E eu te falo que sim, o povo de Israel foi batizado. E eu te falo quando? Debaixo da nuvem e no mar. Me prove isso aí, bispo. Com o maior prazer, irmão. Estou aqui para isso. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo do 1 ao 4. Vamos lá. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, vamos lá, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Posso parar aqui ou continuo? Vou continuar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Ou seja, eu aprendo que para poder participar da Santa Ceia, primeiro eu tenho que batizar. Lembra do princípio lá do código? Criar para depois formar? Primeiro batizo e depois participo da ceia do Senhor. Amém? E todos beberam da mesma bebida. Primeiro passaram pelas águas, depois comeram e depois beberam. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. É Bíblia, irmão, é Bíblia.
É por isso que eu amo esse trem. Oh, Jesus, esse negócio a gente vê cada coisa, né? É forte. Qual a missão do homem no jardim? Quem sabe? Qual a missão do homem no jardim? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vamos lá? Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então a missão do homem no jardim era cuidar de tudo. E de quem era a missão antes? De Lúcifer, tá? Lúcifer tinha a missão antes de cuidar do jardim. Por isso ele te odeia. Por isso ele me odeia. Porque nós estamos fazendo o que era para ele fazer. Eu não vou entrar nisso aqui não, mas por isso que ele fala, né, um estudo, né, nós vamos entrar aqui. Por isso que a Bíblia, o texto fala: e subirei no alto, na parte norte, e elevarei o meu trono, e colocarei o meu trono no mesmo nível que o de Deus. Porque ele estava embaixo, ele estava na terra, ele não estava no alto céu. E aí, irmãos, se nós formos pegar isso aqui, destrinchar isso daqui, vai dar pano na manga. Mas eu já mencionei no primeiro estudo, né, de Gênesis, na primeira aula, eu já mencionei sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, volta lá, assiste a primeira aula. Mas é por isso, a missão de cuidar do jardim não era nossa, era de Lúcifer. E aí ele caiu. E aí Deus coloca a missão para nós, cuidarmos da casa dele. Vamos lá. Qual lei foi dada para o homem? Gênesis 2,16. Essa foi a lei dada para o homem. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Versículo 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então Deus falou: olha, você pode comer de toda a árvore que está no jardim. De duas aqui eu te proíbo de comer, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E isso aqui, irmãos, serve também, pegando o gancho, porque Deus está falando, está mandando eu dizer, e eu estou falando. Eu sei que é um estudo, mas cabe aqui um grande ensinamento para você e para mim. Aquilo que Deus proíbe da gente tocar, não toca, porque se você tocar, você vai morrer. Agora, por que tem gente que está tocando naquilo que não é dele? Deus colocou 10% do valor do seu salário para você devolver para quem é de direito. O dízimo não é meu, o dízimo não é seu. Os 10% é do Senhor, ou são do Senhor. Então, devolva aquilo que não é seu. Porque se você toca naquilo que não é seu, Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubarás o homem a Deus? E vós me perguntais: em que te roubamos? E eu falo: nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Ou seja, a pessoa tem que devolver aquilo que não é dele, mas está tocando, está roubando daquilo que é de Deus. E aí eu levanto um questionamento para você aprender isso aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Da mão de Deus, da mão do homem, Deus te livra. Da mão de demônios, Deus te livra. Da mão do inferno, Deus te livra. Agora me pergunta uma coisa: quem te livra da mão de Deus? Meu Pai amado, Deus colocou 90%, o jardim inteiro de árvore para você desfrutar, 90% do seu salário. E Deus falou: as duas árvores que estão no meio, no centro, não coma dela, não toque nela. Por que você está querendo tocar nos 10% que não é seu? Irmão, libertação financeira, tem um estudo aí, ó,
Vai assistir, estuda, assiste esse estudo aí, libertação financeira. É uma palavra que serve também de dízimo e oferta, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para de tocar naquilo que não é seu, é de Deus. Ele falou, não toca nisso. Para de tocar. Qual era o nome que Deus deu a Eva quando criou ela? Você sabe? Você sabe qual é o nome que Deus deu a Eva quando criou ela? Gênesis 5, versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Deus olhou e falou assim para o homem, seu nome é humano. Olhou para a mulher e falou, seu nome também é humano. Esse foi o nome que Deus deu para os seres humanos. Humano. Então, bispo, como que Eva passou a se chamar Eva? Gênesis 3, versículo 20. Vamos lá? Gênesis 3, 20. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Deus deu o nome de humano. Adão olhou e falou, não, seu nome você vai se chamar Eva a partir de hoje. Irmão, a gente tem que conhecer, a gente acha que vamos conhecer a Bíblia, irmão, vamos ler. Vamos ler porque Deus ele vai nos abençoar e nos fortificar. Vamos lá, caminhando para o final. Eu vou falar 12 princípios dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, tá? Existem 12 princípios nos dois primeiros livros de Gênesis. Nos dois primeiros capítulos de Gênesis, o livro de Gênesis, tá bom? Então vamos lá. Vou falar 6. Irmãos, o horário aqui está um pouco tarde, por isso, tá? Mas Deus está no controle. Vamos lá, eu vou falar os 6 primeiros princípios e daqui a pouco eu vou mencionar os outros 6. Vamos lá. Criar para fazer. Gênesis 1:1, tá? Esse é um princípio. Tem um código aqui também, né, irmãos? Eu mencionei. Vou mencionar outros aqui. Segundo, é mais importante a cobertura do que a riqueza. Você vai achar esse código em Gênesis 1, versículo 2. Só existe vazio onde tem ausência de Deus. Outro código. Capítulo 1, versículo 2 também. Vou te dar 12 códigos, tá? Eu falei princípio aqui, mas são códigos. Vou te dar 12 códigos. Terceiro. Quarto agora. Onde o Espírito de Deus está, a morte não fica. Esse é o quarto código. Quinto código, separar o que é terreno do que é espiritual. Todos esses 4 primeiros códigos estão em Gênesis 1, versículo 2. Agora, o quinto código, separar o que é terreno do que é espiritual. Gênesis 1, versículo 6. Você vai achar esse código lá. Sexto código, verbalizar o que acredita ser possível. Gênesis 1, versículo 5, tá? Esse aqui é o sexto código. Sétimo código, chamar de bom o que Deus falou que é bom. Gênesis 1, versículo 25, tá? O sétimo código aí. Oitavo código, domine coisas e não pessoas, tá? Domine coisas e não pessoas. Gênesis 2, versículo 2. Esse aí é o oitavo código. Nono código. Descansa. Descansar é preciso. Gênesis 2, versículo 2 também. Bispo, aprenda isso, bispo. Descansar é preciso. Tá bom, bispo? Aprenda isso. Gênesis 2, versículo 2. Você é como eu, aprenda isso aí também. Pelo amor de Deus. Descansar é preciso. Gênesis 2, versículo 2. Nono código. Décimo código agora.
termine o que você começar, tá? 10º código, termine o que você começar. Gênesis 2, versículo 2. 11º código, cumpra o propósito que Deus der para você. Cumpra o propósito que Deus der para você fazer, viu? Gênesis 2, versículo 19. E o 12º código, honre a aliança que Deus falou que é indissolúvel. Gênesis 2, versículo 24. O que é indissolúvel, bispo? É língua estranha? Não, é inquebrável. Não pode ser desfeito. Honre a aliança que Deus falou que é inquebrável. Gênesis 2, versículo 24. Vou ler essa. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe, para se unir à sua mulher, e eles se tornem uma só carne. Honre a aliança que Deus falou que é indissolúvel, inquebrável. Honre essa aliança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixou o like aí? Não acredito. Deixa o seu like aí, irmão. Ô irmã, me ajuda aí, deixa o like aí, vai. Cada like que você deixa, o YouTube ele direciona para outras 5 pessoas. Me ajuda aí. Deixa seu joinha aí, se inscreva no canal. Que? Você não é inscrito? Não estou acreditando. Se inscreva no canal aí, pelo amor do eterno, meu amigo, minha amiga. Me ajuda aí. Falta pouco para a gente alcançar a meta dos 300 valentes. Estão comigo aí, 300. Eu creio nisso. Me ajuda aí. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para você. Que o Eterno possa te abençoar poderosamente. Espírito Santo, pregoei a tua palavra, ensinei, instruí, conforme a tua ordenança. Meu Pai, que haja uma bênção sendo derramada sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, deste adolescente. Meu Pai, que haja a manifestação do Teu Santo Espírito e que o Teu nome sobre as nossas vidas venha a ser exaltado e glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos abençoe, nos ajude a vencer, a romper. Meu Deus, para que venhamos ter bênção sem medida sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deixa o like, que o Eterno nos abençoe em nome de Jesus, amém? Deus é contigo, é conosco, em nome do Senhor Jesus.